Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Ser o maior. Quem nunca desejou ser o maior? Há poucas semanas terminava o Campeonato Nacional de Futebol e também tínhamos o jogo na Taça de Portugal. E claro, quem é que não quer pertencer ao melhor e ao melhor clube do país? O nosso clube é sempre o melhor, é sempre o maior. Claro que quando vemos as vitórias do nosso clube, pronto, o nosso ego enche, a nossa satisfação é uma alegria. Também quando éramos pequenos também queríamos ser os melhores e os maiores de entre a turma, nas aulas, nas notas, no grupo de amigos e até no desporto, claro está. Recordo-me quando jogávamos à bola e fazíamos muitas vezes na rua, formávamos equipas, pois a disputa era sempre por ser-se avançado ao ponta de lança, porque afinal são esses que marcam os golos, são esses que são os maiores, são esses que são os heróis, digamos assim, dos jogos, porque são eles que decidem o resultado, são eles que fazem o jogo. E ninguém queria ser defesa, e muito menos guarda-redes, porque guarda-redes aquilo era, digamos assim, o que mais sofria, porque se deixasse entrar um golo seria, digamos assim, sempre criticado e sofreria sempre interiormente por ter sofrido esse mesmo golo do adversário. Quando se é jovem, pois também se quer ser o melhor na faculdade, o melhor do curso, ou aquele que tira as melhores notas, aquele que consegue fazer os melhores trabalhos e ter o melhor projeto. E também quando chega a adulto, quem não quer ser o melhor, ainda que muitas vezes calemos esse sentimento, não expressemos vocalmente, mas interiormente todos nós queremos ser os melhores no trabalho que fazemos, no nosso emprego, queremos se evidenciar, estar em primeiro lugar, na primeira linha, que os nossos projetos sejam também os melhores, que o chefe, que o patrão possa nos reconhecer pelo valor desses mesmos trabalhos, do nosso empenho e também no âmbito familiar. Também na vida dos discípulos também havia este desejo de ser o primeiro, de ter o primeiro lugar, de ter o primeiro lugar junto do Mestre, ser o maior no reino dos céus. E hoje o Evangelho que a Igreja nos propõe inicia exatamente com esta inquietação dos discípulos, que perguntam ao Mestre sem qualquer travão, por assim dizer, desinibidos completamente, perguntam ao Senhor quem é o maior no reino dos céus. E Jesus fosse um treinador de futebol, se fosse um patrão, se fosse um chefe, se fosse um professor de universidade ou de escola, certamente iria dizer os seus critérios, os critérios para seres melhores. Então tens que ser melhor que todos os outros, tens que passar por cima de todos os outros. Mas os critérios de Jesus são bem diferentes nos critérios humanos. E a resposta é profundamente desconcertante quando ele nos diz que para sermos o maior no reino dos céus, nós temos que nos convertermos. Temos de nos tornar como as crianças para entrarmos no reino dos céus. Temos que ser como as crianças. Mas como é que nós podemos ser como as crianças, Jesus? A criança, digamos assim, não traz nada, digamos assim, de extraordinário à vida de um adulto. Ou melhor, o que é que tem de especial uma criança? Isso certamente é porque nós nos esquecemos, temos recordação do que fizemos enquanto crianças, mas nos esquecemos de refletir de como são as crianças. Uma criança é sempre dócil. Uma criança está sempre aberta a escutar. E por mais que custe, aceita muitas vezes a correção. E gosta muito de aprender. Gosta de escutar, gosta de ver, gosta de aprender, para depois poder imitar. Quando se é criança, todos nós temos os nossos heróis. Os nossos pais, sobretudo o nosso pai, somos rapazes também.
Nós queremos ser como os nossos pais, queremos ser como aquele e o outro herói e até procuramos imitar. Gostamos de utilizar a camisa de futebol da estrela de futebol que gostamos. Temos este ou aquele artista que procuramos imitar. Pois, tornarmos como criança para entrarmos no reino dos céus é exatamente olhar para Jesus, escutar Jesus, aprender com Jesus, imitá-lo, segui-lo. É isso que nós devemos fazer. Ter a capacidade, como dizia Jesus, de nos convertermos e sermos humildes, porque só a conversão e humildade nos podem ajudar a mudar o nosso coração e a nossa vida e a aproximarmos mais de Jesus. Todos nós ficamos surpreendidos com a nossa grande estrela de futebol, o Cristiano Ronaldo. Vemos aquelas imagens que volta e meia passam nas televisões sobre a sua vida, como ele não cessa de trabalhar, de treinar, mesmo fora dos horários dos treinos do seu clube de futebol. Treina em casa, não desiste, esforça-se, abdica de muitas coisas. Nós também temos que insistir, temos que também gastarmos tempo e, digamos assim, a nossa vida para procurarmos concretizar aquilo que Jesus nos ensina. Temos que gastarmos exatamente a sermos bons. Jesus, mais adiante no Evangelho, diz que temos que cuidar das crianças, isto é, temos que cuidar daqueles que são mais pequenos, daqueles que são mais frágeis. O Papa Francisco tem insistido imenso exatamente nessa questão de o nosso coração estar aberto àqueles que são mais pobres, àqueles que são mais fracos. E tantos há. E é dessa forma que, acolhendo os outros, ajudando os outros, sobretudo aqueles que são mais frágeis, mais fracos, que nós nos vamos tornando maiores. Jesus também diz numa outra passagem do Evangelho que quem quer ser o primeiro tem que ser o último e o servo de todos. É isso que nós temos que fazer. No serviço aos outros, servimos a Deus. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber. Era peregrino e me recolhestes, estava nu e me vestistes, estive doente e na prisão e foste visitar. Senhor, quando é que fizemos isso? Cada vez que fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos. É isso que nós devemos fazer para sermos os maiores no reino dos céus. Mas também devemos ir à procura daqueles que andam feridos. Já no final do Evangelho, Jesus fala-nos da ovelha perdida, daquele que deixa as 99 para ir à procura da ovelha perdida e, quando a encontra, faz a festa e há uma alegria no reino dos céus. E Deus, Pai, não quer que ninguém se perca, sobretudo aqueles que são mais pequenos. E aqui está exatamente o outro desafio, de ir procurar aqueles que andam perdidos, aqueles que andam excluídos. Às vezes nas nossas comunidades temos tendência sempre, e na vida em geral, temos sempre tendência a julgar e a pôr de parte aqueles que são mais fracos, aqueles que erraram. Pois Jesus mostra-nos exatamente que deve ser o contrário. Quando chega alguém à comunidade cristã que há muito anda afastado, nós não podemos julgar. Temos que acolher. Temos que amar essa pessoa. Temos que a trazer para o meio de nós. E a mesma coisa se passa em todas as outras dimensões da nossa vida, quando nos encontramos, de certa forma, com estas ovelhas que andam perdidas ou feridas. Neste dia também a Igreja nos traz um exemplo de quem viveu estas virtudes. Santa Clara de Assis, aquela que seguiu São Francisco de Assis, que se tornou pobre e que se pôs ao serviço também dos outros. Que exemplo, de facto, e que exemplos nós temos na vida da Igreja, nos santos, daqueles que se tornaram servos para, de facto, serem grandes no reino dos céus. Santa Clara de Assis, São Francisco de Assis, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São José Maria Escrivá, tantos, do passado mais longínquo
ao passado mais recente dos nossos tempos, daqueles santos que até nós conhecemos, todos eles nos mostram como é ser grandes. Porque ser grandes é servir, é ser humilde, é conversão todos os dias. Peçamos ao Senhor que nos ajude a ser, assim, pequenos como crianças. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.